Nada mal pra um boçal. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Projeto Bloquinho, o Blockcast. O podcast que nasceu meio sem propósito, mas foda-se, porque diferente dos livros de autoajuda, nós aqui sabemos que nada na vida tem um propósito para ser. Este é o nosso episódio de número 2, onde falaremos sobre a romantização das drogas na escrita, no mundo literário. Eu sou o Glaucio Della Rui e estou hoje com eles, a começar pelo estreante, o homem do centro de SP, Emanuel Lima. Fala, Emanuel. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente não pude participar das últimas vezes, mas acredito que a minha participação vai ser muito importante, agregar ao conhecimento, à resolução dessa questão que a gente colocou em pauta hoje. Importante e contínua, né? Eu espero. E também estou, claro, com o cara dos textos solitários, Thomas Teixeira. Fala aí, Thomas. Solitários, cara. Engraçado que o Emanuel vem todo resolutivo, né, velho? Tudo com a pauta resolutiva na cabeça. Ele quer resolver o problema das drogas. É o ProErd. Tá aí algo que nem o governador de São Paulo conseguiu, nem o presidente tampouco, mas vamos aí. E também, claro, contamos mais uma vez com o amante incorruptível, Cristiano Norberto. O que manda, Cristiano? Eu quero ver qual vai ser a solução que vocês vão arrumar pra isso, velho. Porque se tirar isso dos meus textos, eu fico sem nada. Então, com essa introdução do Cristiano, vamos dar início ao assunto. E não é de hoje que as drogas permeiam o mundo dos escritores, principalmente quando falamos de escritores do gênero marginal. A gente até discutiu isso no episódio anterior, da marginalidade na escrita, na arte. E é cada vez mais comum ver escritores de Instagram, escritores de redes sociais, postando foto com cigarro, com álcool, às vezes com drogas mais pesadas. Cláudio, desculpa. Pode falar. São os influencers, né? São as influências. E aí, Emanuel, onde é que você acha que essa sincronização começou a acontecer? A partir de que momento as drogas viraram quase que um motor do escritor contemporâneo, seja ele um escritor questionável ou um escritor que tenha qualidade de fato? Cara, isso vem pela questão do que é popular e faz sucesso, né? Então, se aquele grupo de formigas juntou comida e ficaram vivos no inverno, eu vou me igualar a eles no próximo inverno. Então, falar sobre bebida, sobre cigarro, isso se tornou popular, como aquela música do Raul Seixas, onde ele fala que fuma cigarro, porque o anúncio fala que fumar cigarro é de gente legal, de gente da hora. Acredito que isso se tornou popular por causa dessa questão, onde torna-se popular o uso dessas coisas na escrita. Então, quando eu falo de cigarro, as pessoas se identificam porque elas fumam cigarro. Então, quando eu falo de bebida, elas se identificam, ou elas passam a beber e a fumar por causa por parecerem um pouco mais com aqueles personagens ou escritor que elas acompanham. Tem toda essa influência e, bom, se funciona, as pessoas vão pelo que funcionam, elas deixam um pouco de lado o que elas pretendem, seus objetivos, e acabam acreditando, que eu acredito que seja um erro, que aquele seja o rumo certo a seguir na escrita, porque aquilo é o que vende, sendo que a gente tem que ir pelo que a gente acredita na escrita, ou pelo menos pelo que a gente odeia, mas por um motivo próprio, né, uma singularidade, uma idiosincrasia nossa, não seguindo o que é popular, porque por fazer mais do mesmo, já tem pessoas fazendo, eu não preciso gastar minhas energias fazendo a mesma coisa. Você define as drogas na escrita, então, como uma moda. Exatamente. Thomas, você concorda? Tem algo a acrescentar? Então, a citação do Emanuel Raul Seixas me fez lembrar do Humberto Gessinger, né? E os engenheiros de Havaí dizendo: corrida para vender cigarro, pneu, cerveja e gasolina, cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. Como o Emanuel disse, é o que faz aquilo agregar, entendeu? É o que chama as pessoas. Claro, isso para um grupo, mas tem um grupo que, diferente disso, que realmente usa como combustível, entendeu? Eu e o Cristiano, nos nossos ócios criativos, como somos que moramos mais próximos, a gente bebe muito, a gente fuma muito e a gente chega a conclusões sobre coisas que a gente não chegaria se não estivéssemos bebendo ou fumando. Porque tem o estereótipo, tem os dois lados da moeda, né? Você tem o estereótipo
e você tem um embasamento do estereótipo. Você tem aquela pessoa que é o rótulo e apenas o rótulo, e você tem a pessoa que deu origem ao rótulo. Então, são distinções que quando você olha de longe você pode não perceber, mas quando você faz um trabalho mais minucioso de investigação, você começa a perceber as peculiaridades de cada grupo. Eu Sim, acredito sim, que não seja, exatamente isso eu aí. acredito que não seja uma questão de rótulo Glaucio, sabe? Mas assim, do que se é, entendeu? Tipo, algumas pessoas vão vestir a capa e vão fingir que são o produto, entendeu? Mas algumas pessoas realmente são o produto, entendeu? E isso independe do início do produto, entendeu? Ô, Thomas, Oi. tomando a palavra, acredito que isso é um bom exemplo disso, sejam bandas. Sempre tem aquela banda que você gosta, antes mesmo Uhum. dela fazer sucesso, e aí quando ela se torna popular e ela passa a ser uma banda odiada, né? Teve uma época sobre isso, acredito que hoje seja um pouco menos frequente. Essa banda passa a ser odiada por ter se tornado popular. E aí você gosta da banda desde a época que ela começou, quando ela era poucas pessoas ouviam, você fazia parte das pessoas únicas que ouviam aquela banda. Ela faz sucesso e depois as pessoas começam a criticar por ela ser popular e criticam você por você fazer parte agora desse meio popular, sendo que você tinha dado início lá quando a banda não era conhecida. Então acredito que quando a gente coloca que tornou-se popular e isso levou as pessoas a fazerem, a reproduzirem, a gente não leva, nesse caso, no meu ponto de vista, não levei em conta as pessoas do começo que fazem porque simplesmente elas gostam, elas não foram induzidas a isso, né? A gente não colocou o boné com o símbolo da Nike porque símbolos da Nike são legais, mas porque eu simplesmente gostava antes mesmo disso ser popularizado. Então, Manuel, eu vejo o seguinte, vou pegar, por exemplo, aqui o Charlie Brown Jr., que no Brasil é uma das bandas mais conhecidas, se não no mundo, entendeu? Aí o que acontece? Eu escuto o Charlie Brown, acho que desde os 12 anos de idade, ali por volta de 2001 para 2002, aquela fase, e eu fico pensando, chegou um ponto que a banda começou a vender, eles agregaram a uma gravadora, e começaram a produzir porque eram obrigados pelo mercado, entendeu? E se tornou uma coisa popular e comercial e mudou a essência da banda, entendeu? Não sei se Uhum. você lembra da música Rubão, o dono do mundo, Uhum. entendeu? Aí você pega Rubão e você pega, sei lá, Céu Azul, entendeu? Uma coisa é para vender, outra coisa é para A falar do essência contexto social, entendeu? era o que Aí, realmente nascia do coração aí, dele, né? aí Aquele você mais marginal. Então, aí o que aconteceu comigo foi o seguinte, quando eu acho que eu escutei Charlie Brown, até assim, até acho que até a primeira coletânea que a Som Livre fez na época, foi aquele perfil Charlie Brown, aí depois dela eu digo, não, cara, não dá mais, aí, porque, tipo, ficou muito comercial, a essência da banda mudou, e virou somente um rótulo, entendeu? Todo mundo gosta de Charlie Brown, todo mundo gosta de Charlie Brown, mas ninguém conhece, tipo, as músicas das antigas do Charlie Brown, entendeu? Ninguém vê a essência daquilo. As pessoas veem a modinha e isso, isso é o que faz assim. As drogas, para esse grupo da modinha, elas fazem o seguinte: elas vêm, agregam, aí chegam a um ponto que começa a despencar, entendeu? Sim, sim, Quando o negócio exatamente. é da essência, não, ela vem, agrega e se mantém, tu entendeu? Sim, sim, É o que eu acredito. ela é o chão que forra o ninho, não é? Então, é o que eu acredito que tem a influência do álcool e do cigarro tem nos meus textos e nos textos do Cristiano, entendeu? São coisas que são da nossa essência, entendesse? E ver que tem gente fazendo por modinha, tipo uns moleques que chegam, "Ô, me dá um cigarro, aí você dá um cigarro, o filho da puta nem traga, ele puxa a fumaça e solta. Dá vontade de você pegar o cigarro assim e empurrar na goela desgraçada. Mas nesse caso você tá falando do dia a dia, velho, eu acho. Do jeito que você tá falando do dia a dia. Agora, quando o leitor busca um texto que tem esse tipo de conteúdo, na minha visão, quando eu leio, porque eu me identifico com o personagem, com o autor, algo do tipo, e uma coisa que eu acho impressionante nesse tipo de escrita, independente se o cara faz por modinha ou não, se for bom texto, é que o quê? O cara que está escrevendo o personagem ou o herói, ele é vulnerável tanto quanto eu. Uhum. Entende? Então, de abuso de qualquer tipo de droga, quer dizer que ele é vulnerável, ele não é um ser perfeito.
Porque quando você cria um personagem perfeito, pra mim, não é interessante, tá entendendo? É Eu bom quando acredito, tem fuma, usa droga, caralho, a quatro, porque você se vê no personagem. É um espelho que tá ali jogando que você pode ser ele um dia, ou algo do tipo. ô Não Cristiano, tô eu indicando acredito que, desculpa te cortar, mas eu acredito que assim, pro mundo da escrita, isso é uma coisa que pesa menos, entendeu? Porque assim, é uma coisa que é da conduta do artista, entendeu? Às vezes está mas, lá no texto, às vezes está lá no texto, às vezes agrega, mas aí de repente no outro texto ele muda, entendeu? E a vantagem da escrita é essa, é poder mudar quem você é. Mas aí quando você fala de uma banda que muda a essência dela, que foi o que aconteceu com Charlie Brown, já que eu utilizei o exemplo, aí assim, tipo, dá uma enfraquecida, porque você tem aquela afeição ao personagem certo, original, entendeu? Ao que é certo, entendeu? aquilo. Como há uma Mas, constância, como há uma aham. constância na forma deles, aí você tem essa afeição. Aí de repente, quando isso muda, aí você entra naquela decadência que eu citei, tu entendeu? Ah, nesse caso eu entendo. Agora, quando você pega pra parte de escrita, pra mim, ó, na minha visão, quando você pega. Beleza, que tem muitos que são. Eu acho ruim, só. Tem uns que Uhum. é horrível você ver nesse tema. Mas tem outros, velho, que você fica abismado, riqueza de detalhe, de ambientação, e tudo isso acarreta, porque eu pego. Eu não lembro qual foi o. Acho que foi uma publicação do Instagram que eu vi, não lembro qual foi a página que eu li. O cara ambienta tudo direito, foda, num bar, beleza, que texto pra mim que tem bar já é o texto perfeito. Começa a descrever tudo, velho. E o cenário, quando você fala de bebida alcoólica, essas coisas, você tirar o personagem, o personagem vendo constância, e de lá ele tem um ápice de loucura, de ímpeto, o que for, e comete uma infração que você não esperava. Pra mim é foda, tá entendendo? Esse tipo de liberdade que você tem com esse tipo de escrita. Então, mas é como eu tô dizendo, tipo, na escrita, isso é uma coisa que pesa menos pro autor, entendeu? Isso pesa pro Nem personagem. sempre, nem Isso pesa pro sempre. personagem. Pronto, ninguém imagina o Deadpool indo pra uma igreja todo domingo e Ah, tal. Tu entendeu o mas que eu vamos quero pegar no dizer? nosso meio. Entendi, mas vamos pegar no nosso meio, por exemplo. Eu teve um texto que eu escrevi esses dias, mandei para as duas pessoas que eu conheço. Hum. A pessoa leu, ficou, achou, não, você tá bem, não sei o que. É um texto. É criação, tá entendendo? Pesa também, depende do meio que você tá convivendo. Quando você vê para uma pessoa que tá bem distante de você, é um personagem, foda-se. Mas tem gente que só de ler faz, esse cara deve estar mal, e manda mensagem. Cara, Então, eu mas acho que essa cultura de sexo, drogas e rock and roll, como parte inerente não só do escritor, mas de algumas bandas de rock, e De outros tipos. filmes, séries, tem tudo. Sim, tem muito a ver com a emergência da cultura punk dos anos 90, naquela ideia de foda-se todo mundo, vamos viver uma vida rebelde, anarquista, desobedecendo aos Aham. pais e foda-se. Não que isso seja necessariamente bom ou ruim, mas eu acho que é a raiz dessa tradição meio marginal desse tipo de arte. não, É, com e a certeza. maioria dos textos que tem hoje em dia com esse tipo de escrita que eu vejo é alguns que eu leio, né? Que é uma parte que eu gosto, é mostrando a decadência da pessoa, tá entendendo? Você entra nesse. O pessoal usa como decadência, você entrar nesse meio, viver nele e se sentir feliz. Enquanto você tá nesse meio se sentindo feliz, o pessoal ali de fora não tem emprego, não tem isso, abusando de drogas, e o cara tá na maior felicidade. Aí você vai, dá o emprego, dá todo, o cara começa a ficar triste. Então, é isso na escrita, eu tô falando na escrita. A forma que o pessoal prega. Quando hoje em dia eu vejo o emprego desse tipo de conteúdo. Você pega o cara que usa drogas, não sei o que, os personagens, sempre estão em decadência. Ou se não estão aqueles personagens depressivos que tem aqueles monólogos foda em série, em texto, o que for, e só aquilo que fascina as pessoas, não o cotidiano das dificuldades, do próprio vício, aquele ritual todo que tem em volta daquilo. Porque aquilo ali é uma simbologia muito grande, tanto na escrita como no audiovisual. Levando uma característica ao extremo, né? E, Emanuel, o que você acha? Você acha que é possível existir um escritor marginal, um cantor marginal, sem que haja o consumo ou pelo menos o abuso de drogas, ou é algo que tá interligado de tal forma que não dá para separar? É como o Cristiano havia comentado, tem sempre essa ideia de personagem perfeito.
O problema da inclusão das drogas na escrita ou na música, como foi citado, o grande problema é que o personagem perfeito ele deixa de ser aquele cara sensato que toma sempre as decisões certas e sempre consegue balancear entre os dois extremos, né, entre a decisão correta e a decisão errada. Ele sempre toma aquela decisão que satisfaz os dois lados. O grande problema é que esse personagem que satisfaz os dois lados, ele acabou desaparecendo como personagem ideal, e o personagem ideal acabou se tornando aquele marginal, aquele cara, o verdadeiro filho da puta, aquele que as pessoas sentem o desejo de sê-lo no fundo, né, quando estão em seu quarto sozinhos, eles pensam em sê-lo. Então esse personagem se tornou o personagem popular, ele se tornou o personagem ideal. Então um dos grandes problemas é que alguns leitores, quando leem essa questão da bebida, né, são os pontos que eles mais colocam nas escritas, o abuso da bebida e do cigarro. O grande problema é que quando eles se identificam, acaba que eles se identificam com qualquer pessoa que escreva sobre. Então, é um personagem qualquer que bebe e fuma. Mas ok, mas o que esse personagem faz além disso? Esse é o foco principal da história. A maior identificação entre aquele personagem e você é somente que ele bebe e fuma? Bom, isso qualquer personagem qualquer da história pode fazer. Eu posso simplesmente ir comprar alguma coisa na rua, passo pela esquina, supondo que seja uma história, passo pela esquina e alguém fuma e bebe, um bêbado cai na rua, alguém que fuma tem um ataque de asma, e eles não são os personagens principais. Então acredito que a popularização das drogas na escrita levou a uma qualidade péssima na hora que você vai nichar ali os escritores, porque se o personagem principal fala de drogas e isso torna a história legal, o que é a história? Do que fala, do que conta, o que acontece nessa história, quais são as reviravoltas, os acontecimentos, o que esse personagem tem para me entregar, além de ser uma pessoa que bebe. Nas escritas, usando de exemplo tão famoso e admirado por muitos de nós aqui, o Bukowski, beleza, ele fuma, ele bebe, mas ele faz outras coisas. Ele tem um sentimento confuso, por exemplo, não é simplesmente uma tristeza como qualquer outra tristeza de alguém que não consegue levantar da cama, alguém que não consegue uma garota. É uma tristeza com culhão, é uma pessoa que, por assim dizer, sabe ser triste e segue a vida adulta e segue conforme vai, mas aquele dó de si que vende junto do eu bebo, eu fumo, mas eu sempre vivo ferrado com o amor, sempre vivo ferrado com os meus sentimentos e vivo acuado tendo dó de mim mesmo, vende muito fácil porque virou popular. Então não tem muito a oferecer além disso. Então eu gosto, pelo menos um ponto de vista bem meu mesmo, eu gosto de uma história nova, algo inovador. Não precisa falar de bebida para me atrair, tem que falar de uma coisa nova, a gente precisa de inovar. Como diria o Raul, a gente tem que fazer a cabeça dos novos, porque a cabeça dos velhos já foi fritada. Então não adianta a gente vir com velhas histórias para novos tempos. Eu acho que esse é o ponto central da romantização, porque você foca em uma característica que na verdade não diz nada, ou diz muito pouco sobre a arte da pessoa, e você ignora o resto. O cara escreve, bebe e fuma, então eu vou consumir o que ele escreve porque ele bebe e fuma, sendo que ele deveria consumir o que o cara escreve pelo que o cara escreve. E nem sempre quando você prega o uso de drogas dentro do conteúdo que você escreva, nem sempre vai ser sobre a perspectiva de abuso, dessas coisas referente à droga. Eu posso citar o meu, a abstinência. A abstinência eu uso as drogas, similando ela a sentimentos. Então, esse tipo de link que você pode construir é um diferencial que você pode usar dessas ferramentas que hoje o mercado consome muito. Você usa o álcool, cigarros e outras drogas aí que eu não vou ficar citando o nome. Você emprega ela em situações, cria esse link sobre os efeitos que ela causa no ser humano, troca por sentimentos. É uma forma de construir um texto, acho até mais rico, dependendo do desenvolver, do que ficar dizendo assim, eu uso droga, não sei o que, eu não. Tipo, esses dias eu tava passeando aí no Instagram, tem um cara que a gente gosta muito, né? Uhum. Não, eu fumo pra relaxar e tal, não tinha fumado ainda de São Paulo, o meu de São Paulo esse dia, velho. Aí o cara usa a rede social pra
explanar esse tipo de coisa. Não, e pra fazer Eu sou apologia, né? Não, sou velho, é Isso muito ficou popular, né? Ele monta, Assim, eu geralmente os acredito. escritores montam aquele personagem mostrando, olha, eu sou igual aquele personagem que eu escrevo sobre, e igual aquele personagem que vocês gostam. Então eu bebo e abuso do álcool, eu fumo e abuso dos cigarros, eu uso outros tipos de substâncias e abuso delas, porque vende. Então essa romantização de drogas na escrita acaba virando a merda do mundo literário. Então, O mano, eu mercado acho que. brasileiro se torna uma bosta porque é só aquilo que tem. Então, se o texto começa com eu era um cara triste, com 26 anos eu já tinha desistido da vida e abusava sempre de drogas. Poxa, esse início de texto já vai chamar totalmente a atenção da pessoa. Mas se você e pegar atende o um leitor. começo de texto onde fale coisas não sobre isso, você já perde o autor. Se você diz, poxa, famigerado dia a dia que me consome. Isso chama bastante atenção, embora a pessoa nem saiba o que significa famigerado. Mas se você começa com outras palavras sobre outros temas, isso é muito complicado de vender, exceto, claro, se for autoajuda. Então, mano, eu acredito que além de tudo é irresponsável esse tipo de conduta, entendeu? Porque assim, principalmente para quem usa a plataforma do Instagram, entendeu? Se isso traz uma exposição que não é tão tranquila quanto outro tipo de exposição que se consegue se abordando outros temas, entendeu? E também tem essa questão do personagem, que o cara cria um personagem, ele começa a entrar na paranoia de ser aquele personagem e quando vê, tá fudido, entendeu? Tá fudido de verdade. Uma pessoa que tem um futuro legal tá fudido de verdade porque é babaca. Porque se entrega a um estereótipo pra poder vender, cara. Eu acho que as pessoas têm que entender que vender o que se faz não é tudo. Você tem que ter um foco pra si. Então, mas é justamente em cima disso que você falou que eu queria levantar essa bola aqui, do quanto o Cristiano pode começar falando, do quanto que esse modismo do uso de drogas, meio que para se encaixar no padrão, no que eles criaram como padrão marginal, e para conseguir fotos no melhor estilo Tumblr, né? Como que esse comportamento pode ser prejudicial do ponto de vista viral? Você acha que tem algum problema em ficar espalhando textos, fotos e vídeos com drogas por aí? Ou tá tranquilo? Na minha visão, é que nem eu te falo, você produz, é o que eu vejo hoje em dia, você produz e joga para o mundo. O mundo aceita e vai consumir aquilo se for do agrado deles. Agora, como a gente vê que o pessoal já está sucinto a receber esse tipo de conteúdo e começar a pedir mais, mas você ficar empurrando goela abaixo, drogas. Daqui a pouco, se você tiver vontade de sair para qualquer tipo de vertente fora que emprega esse tipo de ferramenta, de conteúdo, você vai perder inscrito, vai perder seguidor. Aí você vai ver o que você construiu um monstro, porque o pessoal tá viciado naquele tipo. Na realidade, você vai virar, sabe o quê? Você vai virar uma biqueira. Os caras só querem droga sua. E você vai ter o que para vender? Vai ter que empurrar droga neles. O cara só sabe o quanto que isso é perigoso quando a polícia encosta ele na rua, tá ligado? Então, mas é isso que eu te falo, velho. Você de tanto empurrado em seu conteúdo, drogas, aí o pessoal acostuma com aquele tipo de conteúdo, só vai lá buscar, principalmente em um grupinho de WhatsApp, o pessoal gosta de mandar esses textos pra dizer, não, olha, o cara que eu gosto é esse aqui, o cara é foda. Aí o cara é foda, tipo, você escreve coisas sobre droga, abuso de álcool e outras coisas. Mas se você for pensar, raramente quem tá lá na biqueira mesmo, vendendo droga, consumindo droga, raramente escreve texto no Instagram. Esses caras Então, são caras de condomínio, né? mas mas a loucura tá aí. O escritor vai se tornar o fornecedor de texto com droga para esses caras. Então você se torna a biqueira deles. Ele vem consumir esse tipo de conteúdo, Os caras, dopa e vai distribuir, tá ligado? É isso. Cristiano, os caras tomando esquecem licença, que pra ser marginal não tem um padrão, né? Você tem que sair do padrão pra ser marginal. Se você padronizou, deixou de ser. Fala, Emanuel. do próximo que ia falar, e realmente isso é super importante. Pegando alguns exemplos que eu tenho de pessoas que fazem essa escrita tida, né, entre aspas, como marginal, como
que na verdade é a escrita popular, onde se é falado das drogas já citadas, aí, o álcool, o abuso de cigarros e de outras drogas. Geralmente, quando a pessoa ela tem tempo para escrever sobre, pode ser uma falácia, obviamente, da minha parte, mas eu arrisco. Foda-se, né? Essa porra de podcast é meu, então posso falar o que penso à vontade. Nossa. Essa pessoa geralmente, né, em sua grande maioria pelo menos, ela é uma pessoa que ela leu sobre aquilo, ela gostou daquele personagem que ela achou que é esse personagem padronizado de vida triste, autopiedade, drogas e álcool, e ela começa a escrever sobre, mas ela não é aquilo, só que ela acredita, ela gosta tanto do personagem, e sempre que a gente se identifica com um certo comportamento, a gente tende a repeti-lo, né? Acredito que isso seja um toto biológico, e ela tende a repetir essa atitude, embora não seja natural dela, né? A gente tem bastante neurônios espelho quando a gente é criança, e algumas pessoas acabam não perdendo eles quando crescem. Então, essa pessoa vê aquele personagem, gosta, se identifica e tenta repeti-lo. Só que essa pessoa vive uma realidade diferente. Tomando essa atitude, tentando imitar aquele personagem lá, aquele filho da puta, né, cometido, a pessoa perde a própria essência, perde quem ela poderia ser, como se uma pessoa culta, uma pessoa estudada, que não faz uso de drogas e tudo mais, como se essa pessoa não pudesse ter um tipo de escrita atrativa, não precisando falar que faz abuso de algumas drogas, né? Como bons exemplos, a gente tem diversos escritores aí que podem ser citados aos montes, e isso eu deixo por parte de vocês, para a gente melhorar a participação, que possam citar autores que foram estudados, autores que tiveram formação, que não eram esses filhos da puta largados, que conseguiram escrever conteúdos ótimos, falando do próprio homem, do homem com a vida, do homem com a sociedade, do homem com as próprias drogas, mas sem precisar montar esse personagem aí, ou montar qualquer tipo de personagem. Então, a partir do momento que você gosta daquele tipo de personagem, você tenta imitá-lo e escrever de forma parecida para que venda, para que seja, para que aconteça, você desperdiça a pessoa que você é e você faz totalmente uma coisa que não faz o menor sentido. Poxa, quantas pessoas formadas não escreveram coisas espetaculares sem que elas precisassem se tornar aquilo que elas escreveram? Cara, Castro era alcoólatra e escrevia sobre escravos e amores renegados. Eu acho que a questão, assim, não é nem se tornar o personagem, porque, tipo, como o Emanuel falou, um dos filmes mais assistidos no Brasil, acredito que talvez no mundo, é o Auto da Compadecida, que é baseado na obra de Ariano Suassuna, né? E quem é Ariano Suassuna? Um cara que se formou em Direito e que enveredou pela arte e viveu a vida dele de uma forma que você olha e diz, porra, entendeu? O cara ele aparentemente não cometia nenhum abuso, entendeu? Não se sabe de nenhum escândalo do Ariano Suassuna. E o cara assim foi extremamente genial, né? Mesmo assim foi genial. Extremamente genial. Sem precisar tornar e puxar para o lado popular para assim vender. Tanto que ele morreu um tanto quanto apagado, né? O Ariano Suassuna é bem maior do que a memória brasileira, por assim dizer, dele. Muitos não Pois é, e assim, Ele foi injustiçado pela história. Eu acredito que o fato dele ter morrido apagado foi o tempo que ele passou iluminado, né, velho? Porque, tipo, o bicho era muito velho quando morreu. Mas, Cristiano, tem um escritor A, e aí ele senta na mesa para escrever o texto dele, e Certo. ele pega uma carreira de cocaína, coloca na mesa, cheira. Isso tem algum impacto na escrita dele? Você acha que as drogas, de forma geral, influenciam negativamente, positivamente para a escrita ou é irrelevante? Depende, na minha visão depende, porque eu vou pegar um exemplo. Você tá com um bloqueio criativo, essa coisa do tipo. Você começa a beber numa roda de amigos ou até sozinho, beber. Por causa da bebida, você não consegue, pelo menos eu não consigo ficar focado em um assunto só. Muitas vezes minha cabeça entra em várias. Vamos pensar que minha cabeça é um corredor, tem várias portas, eu vou entrando de porta em porta e acabo em nenhum lugar. Tem vezes que você está num bloqueio desse, pelo menos eu, quando eu bebo, eu acesso várias portas e isso me ajuda a criar algo. Isso é experiência minha. Agora, dizer que não interfere ou interfere,
vai de autor para autor, mas eu acho que se você tem aquilo dentro de si, você só não está encontrando. Ou ele vai dar ou um caminho, ou com a luz, qualquer coisa do tipo. Vai de quem vai usar qualquer tipo de droga, buscando algum tipo de experiência. É, Mas eu acho que ajuda. eu acho que a principal influência é na experiência da pessoa. Não que a droga vá É, ativar algum gatilho cerebral que vai fazer a pessoa escrever pior não, ou melhor, mas ela contribui para algumas experiências que podem render algum tipo de texto que não renderia se não houvesse o consumo. tem um dos textos que eu gosto, que eu fiz, pô, eu fiz, tava bebaço o jogo. Eu fiz bebaço mesmo. Aquele ali, meu orgulho, porque eu consegui escrever aquilo zoado. É um exemplo. Pode me dizer, pode ir buscar aí na bloquinho, pode falar. Foi a base de álcool. Bom, fica claro, pelo que falamos até aqui, Aí fica claro, que há né? sim uma relação entre escrita marginal e o consumo de drogas, né? E Então, aí, Glaucio, e aí, Thomas, eu quero saber de você qual o peso desse consumo para sua obra. Você daria algum peso? A droga te auxilia de alguma forma? cara, o abuso do álcool e do cigarro cometido por nós, ele auxilia no ócio criativo, entendeu? Nos traz experiências diferentes. Mas assim, além das drogas que são consumidas, eu acho que tem que se levar em conta também os distúrbios mentais, né, Glaucio? Porque a maioria dos meus textos, quer dizer, os textos que eu julgo melhores, eu escrevi eles em momento de extrema ansiedade, muita privação de sono, entendeu? Muita irritabilidade, muita raiva, entendeu? Então, assim, a forma como todos aqueles sentimentos eclodem da caneta depende muito do meu estado de espírito, entendeu? Se eu tô muito feliz, eu normalmente não escrevo, eu aproveito aquele momento de felicidade. Mas se eu tô muito triste, velho, sabe, parece que eu sou uma metralhadora de coisa bizarra. Aí eu pego e começo a escrever, e quando eu vejo em 3 minutos, tem um texto do naipe do último texto que foi postado na bloquinho, do último texto que eu não lembro nem qual é o título dele. Eu acho Questionamentos? que é isto, né? Não é isto, É isto, entre aspas. o desabafo. É uma coisa que simplesmente cai, sabe? Entendeu? E assim, claro, tudo depende da nossa vivência, entendeu? O consumo do álcool está na nossa vivência, o consumo do cigarro está na nossa vivência, os transtornos psicológicos estão na nossa vivência, são partes construídas através de traumas e de situações que nós passamos na vida. Mas assim, para que chegue um conteúdo de qualidade, não necessariamente precisamos das drogas. Ca- Porém, elas nos auxiliam. Cara, tem uma pessoa que eu gosto muito, é um loiro, cabelos longos, dos olhos azuis, nasceu no Natal, que ele fala que parte do que ele escreveu, do que ele compôs, que passa um sentimento triste, ele escreveu quando estava feliz, e parte do que ele escreveu, que passa um sentimento alegre, ele escreveu quando estava triste. Mas eu, particularmente, não consigo fazer esse intercalo entre os dois Talvez ele sentimentos. seja um cara esperançoso, né? E aí, Emanuel? Influencia, claro que sim. Se a química modifica, né, o seu estado, então obviamente que influencia. Quando você está triste, né, a tristeza geralmente é um estado alterado, tristeza mesmo, né, não um cabisbaixo, desanimado. Triste mesmo, tristeza é um estado alterado do ser humano. Então seria como se você tivesse consumido alguma coisa mesmo que te leva a um extremo. Então você escreve de forma diferente. Quando você está em um estado de felicidade, felicidade mesmo, né, contando o extremo, não o simplesmente contente, satisfeito, você também escreve coisas diferentes dos outros estados. Então a droga influencia, sim, o álcool influencia, né, o desespero influencia bastante. Quando Nietzsche fala que o homem, quando ama, ele vê as coisas como elas tende, né, a ver as coisas fora da realidade, como elas não são. O homem, quando bebe, cheira, seja qual for a droga que utilize, ele também tende a ver as coisas como elas não são, ou como são, né? Enfim, depende da coisa e da pessoa. Sendo assim, isso influencia, né? A pessoa vê de forma diferente do que ela veria sóbrio, ela vê de forma diferente do que ela veria triste, ou extremamente feliz, extremamente triste. E havendo essa influência, há textos diferentes. Então, provavelmente você bêbado pode escrever, bêbado de fato, né? Não levemente alto.
você pode escrever coisas que você nunca escreveu sóbrio, e quando você fica triste, você pode escrever coisas que você não escreveu bêbado, sobre efeito de outras drogas. Então a influência, a manipulação do real, há aquela velha liberação, né, da safadeza, por falta de outra palavra. Então você escreve sobre outras coisas. Eu já fiz um texto, na verdade um pequeno romance, em estados alterados, né, sobre efeito de álcool, sobre coisas que eu não tinha escrito antes. Não estou opinando levando em conta a minha experiência, mas levando em conta os fatos que possuo até emitir essa opinião. Tá, mas você tá falando do estado de espírito, mas e quanto à qualidade do texto? Você acha que tem alguma interferência? Cara, isso varia bastante. Acredito que se você é um escritor de qualidade, a alteração desses estados, né, obviamente não distorcendo totalmente a realidade, né, você ainda ação de si, sabendo quem você é, onde você está, você consegue fazer escrita ainda de qualidade. Mas o que vai fazer você escrever melhor o uso de drogas? Pô, faça-me um favor, né? Puta que pariu. Eu fiquei bêbado a ponto de não saber nem onde é que eu estava, se estava de roupa, o que tinha acontecido comigo. Eu vou conseguir escrever um texto? Escrever o texto dos textos. Então, quanto mais droga eu usar, melhor o meu texto fica. Então, vou beber uma garrafa, escrever um texto bom. Vou beber duas, escrever um texto excelente. Lá por volta das 25 garrafas, eu consigo escrever um melhor texto já escrito na história, ou eu consigo morrer, né? Então, fica aí a dica. Na 40ª você incorpora o Bukowski. Tá vendo? É isso. Falando por mim, eu acho que a realidade já é uma droga suficiente para interferir nas minhas obras. Não que o álcool não cumpra seu papel, mas basta olhar pela janela para você perceber como tudo é tão fodido. Então eu acho que as drogas são apenas um quê a mais nesse cenário. Mas é isso, falamos quase tudo que tinha que ser falado sobre as drogas na escrita e, claro, eu deixo sempre em aberto aqui para o caso de você que está nos escutando ter algo a acrescentar ou corrigir. Não deixe de ir lá no nosso Instagram e interagir conosco e vamos para as indicações que eu acho que eu não comentei com vocês, só com o Emanuel talvez, mas se não tiver, foda-se. Cristiano, você tem alguma indicação cultural, filme, livro, série, o que seja? Série? Então, quer assistir uma série legal, vai assistir BoJack. Pra mim, um exemplo. Eu vi BoJack e tô vivendo o personagem, bicho. Eu tô copiando ele tão direitinho, tô tão fodido. Thomas. Então, cara, como sabemos todos nós, o cara da música do grupo sou eu, né? E eu deixo a indicação pra vocês, escutem muito Led Zeppelin, cara. É muito bom. Concordo. Emanuel? Era uma dica cultural, ele acabou indicando o Led Zeppelin, e eu gosto muito que o Led Zeppelin se foda, porque eu conheço somente 2 músicas, acho eu, não conheço a história, então eu não vou falar que gosto para parecer culto, porque eu só conheço 2 músicas e eu sequer sei se são deles mesmo essas músicas aí, enfim. A minha dica cultural é um filme bem antigo, eu não vou lembrar o ano do filme, na verdade eu nunca soube o ano em que esse filme foi lançado. A edição dele não é uma das melhores, mas é um filme que acredito que vai mexer com a mente de quem assistir, e sim, eu vou causar essa curiosidade nas pessoas. O nome do filme é Um Cão Andaluz. Andaluz é escrito junto. É um filme bem interessante, eu não tenho palavras para poder descrever o filme, porque ele é bem atípico, e realmente quando eu falo atípico, Ele é não é atípico como o que a gente vê hoje em dia, que fala que é atípico, mas isso já aconteceu diversas vezes. Realmente é um filme único na existência da humanidade, e não consigo falar quem é o autor principal, não consigo falar quem é o diretor, simplesmente eu tenho o nome do filme, que é Um Cão Andaluz. Da numeração 1, né, o primeiro número, cão de cachorro, andaluz, tudo junto. Essa é a minha dica cultural desse podcast, que eu, graças a mim mesmo e ao prazer de vocês, de quem nos escuta, estou participando. Perfeito. Eu ia indicar uma série, mas eu acabei descobrindo hoje um livro do Moacir Skiliar,
que se chama Mês de Cães Danados. Inspirou aquela música dos Engenheiros do Havaí, o Emanuel deve saber qual é. E esse livro tem um fundo histórico interessante que ele fala sobre os acontecimentos de 1961 aqui no Brasil, com aquela tensão que envolveu a renúncia do Jânio Quadros e toda a tentativa de revolução do Leonel Brizola, que comandou uma frente ampla contra a ditadura militar, que no final das contas acabou acontecendo de qualquer jeito. Mas eu não li o livro, mas pelo que eu vi, é muito interessante. Então eu vou deixar essa recomendação. Pode falar. Cláudio, já que a referência era uma dica cultural, tem mais uma para vocês que eu havia esquecido. Esperei que o Emanuel fosse citar o que você fosse citar, mas como ambos não o fizeram, acessa o site da Wiclap, porra, compra o livro da Bloquinho. Ah, essa é especial. Tá lá, véio, tá lá o livro, tá com desconto, você vai pagar menos de 20 conto numa obra foda, escrita por pessoas fodas e que pode ser que mude a sua ótica, a sua perspectiva a respeito de alguma coisa, entendeu? São textos muito bons e pau no cu de quem não for comprar. É isso aí, pessoal. O livro tá lá em lançamento, tá? Ele tá com desconto, com cupom, por tempo limitado, acredito eu. Então, compra o nosso livro, apoia o nosso trabalho. Se você não tiver condições de comprar o nosso livro, pega um texto que você gostou, compartilha, salva, marca nosso @, mostra para um amigo, porque muitos dos escritores, né, a maioria das pessoas que nos acompanham são leitores, então muitos dos escritores que vocês acompanham, um dia também foram essa pessoa que tentou que seu livro chegasse a algum lugar. Então, usando um exemplo muito grande, que é nacionalmente conhecido, o Pelé, jogador de futebol, ele teve diversas tentativas até conseguir passar para um time de futebol, como muitos escritores também têm diversas tentativas até que uma editora consiga lançá-los. E hoje, graças ao modelo mais underground, a independência na escrita e as redes sociais, né, a acessibilidade, nós conseguimos lançar esse livro. Ele teve um custo para a gente, e a nossa maior intenção com o valor dele, né, que a gente disponibilizou, é que ele fique acessível às pessoas, que nosso conteúdo consiga chegar. Então, se não puder comprar o livro, compartilhe o nosso conteúdo, comenta, é super importante quando você comenta, e divulga esse podcast aí para as pessoas, que eu estarei aqui mais vezes. Elas precisam deleitar-se na minha existência, claro. E quantos Pelés não morreram no anonimato, né, cara? Mas é isso. Eu acredito que esse episódio ficou mais longo do que o comum. Espero que todo mundo escute até o final. Vai valer a pena. Esse foi nosso terceiro episódio. Espero que tenham curtido. Se você não curtiu, foda-se. Estaremos aqui todas as sextas invadindo os ouvidos de vocês. Lembrando que, como falaram Thomas e Emanuel, nosso livro está disponível na versão digital na Amazon por R$ 9,99 e na versão física pelo link da bio do nosso Instagram por R$ 17,55, utilizando o cupom de desconto que você encontra nos comentários de qualquer publicação nossa. Confere lá. Até semana que vem. Fiquem com Hannibal e considerações, Cristiano. Se for abusar de uma droga, abuse da vida. Manuel. Só quem deu no cu quanto antes. Então é isso.